Olá, caro amigo e cara amiga que esteja vendo esse vídeo nesse momento. Provavelmente você está querendo saber um pouco mais sobre conjuntos numéricos. E para iniciar, a gente vai falar uma sequência de vídeos aqui e a gente vai iniciar com os dois primeiros conjuntos numéricos, os mais simples e os mais comuns, que são os conjuntos dos números naturais, representado pelo símbolo n, e o conjunto dos números inteiros, representado por esse símbolo aí, que é o z, certo? O conjunto dos números naturais geralmente a gente utiliza para fazer contagem. Aí a gente representa por esse símbolo n, certo? E aí a gente vai fazer as simples contagens, como por exemplo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai utilizar contagens de coisas concretas. Por exemplo, João tinha 8 livros, Maria tinha 5 canetas, certo? Então algo concreto, palpável. A gente também vai ter o subconjunto dos números naturais, que é o n com asterisco. E esse asterisco aí vai representar a ausência do número zero, certo? Então, quando eu tenho sempre esse asterisco aí, eu não vou ter o número zero, seja ele no conjunto dos números naturais, inteiros e racionais e irracionais, que a gente vai estudar mais para frente em outras videoaulas, certo? Então, o conjunto dos números naturais, ele simplesmente é utilizado para contagens de números concretos, né? 8 carros, 4 pneus, 10, 10 lâmpadas. Então, coisas concretas que a gente vê, certo? É o que a gente pode mensurar. Algumas observações aqui com relação ao conjunto dos números naturais. Todo número natural tem um sucessor e existem infinitos números naturais. Por exemplo, 14 é o sucessor de 13, porque depois do 13 vem o 14. Todo número natural tem um antecessor, ou seja, tem um número antes dele, com exceção do zero. Claro que o zero é o primeiro número natural. Então, por exemplo, 25 é o antecessor de 26, porque vem antes de 26. Então, a palavra antecessor aí já dá uma clareada. A soma de dois números naturais sempre é outro número natural. Então, 2 mais 4, 6. Um número natural. O produto de dois números naturais também sempre dará um número natural. 2 vezes 3, 6. Também é um número natural, certo? Com o passar do tempo e a necessidade de você ter algo mais abstrato, por exemplo, os números, surgiu a necessidade dos números inteiros. Por exemplo, como é que eu vou representar uma compra em que faltou dinheiro? Por exemplo, João queria comprar um biscoito de R$ 3, ele tinha R$ 2. 2 menos 3 vai dar menos 1. Então o homem ele teve essa necessidade de ter uma representação por números negativos, certo? Então, o conjunto dos números inteiros ele vai ser formado pelo conjunto dos números naturais mais os números negativos, certo? Menos 1, menos 2, menos 3. Um exemplo de números inteiros você fica bem claro quando a gente trabalha com movimentações financeiras. O saldo de João é menos R$ 40. Ou quando a gente trabalha com temperaturas, por exemplo, você já deve ter ouvido falar em temperaturas abaixo de 0 grau, né? No Alasca, a temperatura chegou a menos 20 graus Celsius. Então você vai ter que trabalhar com temperaturas também negativas. Então, para representar esses números, precisou do auxílio do conjunto dos números naturais, certo? Com a necessidade, foi se formando novos conjuntos. Então, os subconjuntos dos números naturais, a gente vai ter os números inteiros com asterisco, né? Que a gente vai ter a ausência do zero. Os números inteiros com asterisco e o mais, eu posso também tirar esse asterisco. Então, isso aí vai ser basicamente a representação dos números naturais. Então, vai ser só os positivos. Então, eu tenho números inteiros, com exceção do zero, positivos.
Então 1, 2, 3, 4 até o infinito positivo. Eu vou ter os números inteiros, com exceção do zero, negativos. Então menos 1, menos 2, menos 3, certo? Então todo número inteiro, como eu já havia falado, está contido, todo número natural está contido no conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números naturais vai fazer parte desse conjunto dos números inteiros. Então, um exercício aqui, por exemplo. Use V para verdadeiro e F para falso. 3. Pertence aos naturais. Esse símbolo aqui que parece um E é de pertence. Então, o elemento 3 pertence ao conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. Pertence, verdadeiro, né? 3 menos 4, que essa expressão aqui vai pertencer ao conjunto dos números naturais? Não, porque 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 não faz parte do conjunto dos números naturais. Então é falso. O conjunto dos números inteiros está contido, esse símbolo aqui que parece um C, está contido no conjunto dos números inteiros? Está contido, como a gente havia falado, então verdadeiro. Aqui, o conjunto dos números naturais, U, que representa a união, com os inteiros diferentes de zero, negativos, vai ser igual ao conjunto dos números inteiros, que é o Z, verdadeiro ou falso. O conjunto dos números naturais vai ser o conjunto formado pelos números de 0, 1, 2, 3 até infinito positivo. Esse conjunto aqui formado pelos inteiros diferentes de zero, não nulos, negativo, vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Então, se eu juntar, ou seja, se eu unir os dois conjuntos, eu vou ter o conjunto dos números inteiros. Então, isso daqui é verdadeiro, certo? Então, basicamente, é bem simples, como vocês podem ver, essa relação de conjuntos numéricos, certo? Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, qualquer dúvida, qualquer elogio, pode deixar aí nos comentários. A gente olha e vai tentar ajudar vocês no máximo que for possível. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.